Não há mais verdade absoluta. Cada um tem a sua própria verdade. Eu, inclusive, tenho autonomia para decidir a minha identidade de gênero. Eu posso estar no corpo de homem e me identificar como uma mulher. Eu posso estar no corpo de uma mulher e me identificar como um homem. O meu corpo, minhas regras. Eu vou mais fundo, um diagnóstico cultural, preste atenção. Eu vou mais fundo. Esse relativismo chegou ao ponto de levar o homem a se identificar com o animal. Há pessoas no shopping center, por exemplo, andando com coleiras, se identificam com o cachorro. Arrastando, porque se identificam como cobras. Clímax do pensamento relativista. Graça e paz, amada igreja. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quero dar boas-vindas, enquanto você encontra Apocalipse, o último livro da Bíblia, a todos aqui no auditório desse segundo culto e de uma forma especial aqueles que participam desse culto de forma remota, online, através do nosso canal no YouTube. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Apenas e somente a parte A, leiamos todos juntos, em pé, em reverência à palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Mais uma vez, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em pé, curvem suas frontes e fechem seus olhos. Pai, nós reconhecemos a Bíblia como infalível, inerrante e suficiente. Nós cremos que ela é a Tua palavra revelada a nós. E nós atribuímos a ela a supremacia de ser a nossa única regra de fé e prática. E reconhecemos a necessidade imperativa de uma ação sobrenatural do Teu Espírito Santo em nós nesse momento, desvendando os nossos olhos espirituais, para que sejamos capazes de contemplar as maravilhas da Tua lei. Portanto, guia-nos a toda a verdade, por amor do Teu próprio nome, Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode ocupar seus assentos. O tema do meu sermão nessa noite, as 7 igrejas do Apocalipse e o espelho da igreja contemporânea. Vamos ler juntos? As 7 igrejas do Apocalipse e o espelho da igreja contemporânea. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Por qual apóstolo? Durante o seu exílio em Patmos, a ilha de Patmos. Este não é um livro qualquer. Exige, portanto, de cada candidato que tem ouvidos a ouvir a voz desse Espírito aqui lido, o Espírito de Deus, voltar toda a sua atenção nos próximos 40 minutos à exposição da palavra. Não permita que absolutamente nada distraia você. Amém? Então, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, durante o seu exílio na ilha de Patmos. Apocalipse foi escrito no final do 1º século
durante o reinado do imperador romano Tito Flávio Domiciano, dos anos 81 ao ano 96 da era cristã. Domiciano era o filho do imperador Vespasiano e ele era irmão do imperador Tito, que outrora era general antes de assumir o Império Romano. General Tito, que foi aquele responsável por entrar em Jerusalém no ano 70 e destruir a cidade, a mando do seu pai Vespasiano. É este homem, irmão do grande imperador Tito Flávio Domiciano. Domiciano, em seu governo, ele fortaleceu o culto imperial, atribuindo ao imperador romano o título de Deus, objeto, portanto, de adoração, como sendo o único Deus. E, preste atenção, reconhecendo quase divino e pressionando cristãos que confessavam somente Cristo como Senhor a abandonarem a fé em Cristo Jesus. E neste contexto, portanto, de perseguição, idolatria e tensão espiritual, o apóstolo João, ele recebeu visões do alto, do Senhor, enquanto estava exilado em Pátimos, em razão da perseguição do grande Império Romano. As 7 igrejas da Ásia Menor eram igrejas reais. Quantas igrejas? 7 igrejas da Ásia Menor. Igrejas reais, históricas. E de acordo com o texto, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, eles enfrentavam problemas como esfriamento espiritual, perseguição, acomodação cultural, falsa doutrina, de acordo com o texto, orgulho religioso e autossuficiência espiritual. Este é o diagnóstico do dono da igreja. Quem é o dono da igreja? É Cristo. À luz do texto, capítulo 1, ele anda entre os candelabros, ele passeia entre os candeeiros, os 7 candelabros, as 7 igrejas da Ásia Menor, e ele traz um diagnóstico. Ele traz o quê? Um diagnóstico infalível de cada uma dessas 7 igrejas. A pergunta central das 7 cartas de Cristo, endereçada a cada uma dessas 7 igrejas, é: como a igreja permanecerá fiel em um mundo espiritualmente hostil e sedutor? Hostilidade e sedução entre a igreja. E Cristo responde revelando algumas verdades sublimes que emergirão de cada uma das 7 cartas. Primeiro, Cristo Jesus conhece perfeitamente a sua igreja. Nada passa de forma oculta diante dos seus olhos. Ele não faz vista grossa diante da realidade da sua igreja. Ele conhece perfeitamente cada uma das suas igrejas. Em segundo lugar, ele não somente conhece, como ele confronta o pecado. Veremos que em cada uma das 7 cartas, ele confronta, com exceção de Filadélfia. Ele não somente conhece e confronta, como também ele sustenta
os perseverantes. Em cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor há um remanescente. Há um grupo fiel, perseverante. E por fim, e não menos importante, ele chama o seu povo ao arrependimento e à fidelidade. Há, portanto, uma advertência solene em cada uma das cartas. Um chamado ao arrependimento e à fidelidade. Preste atenção, pano de fundo para contextualizar a igreja contemporânea. As mesmas tensões permanecem atuais. A igreja atual, a igreja contemporânea, continua enfrentando relativismo moral. Um traço do mundo pós-moderno é o relativismo. Não há mais verdade absoluta. Cada um tem a sua própria verdade. Eu, inclusive, tenho autonomia para decidir a minha identidade de gênero. Eu posso estar no corpo de homem e me identificar como uma mulher. Eu posso estar no corpo de uma mulher e me identificar como um homem. O meu corpo, minhas regras. Eu vou mais fundo, um diagnóstico cultural, preste atenção. Eu vou mais fundo. Esse relativismo chegou ao ponto de levar o homem a se identificar com o animal. Há pessoas no shopping center, por exemplo, andando com coleiras, se identificam com o cachorro. Arrastando, porque se identificam como cobras. O clímax do pensamento relativista. Relativismo moral. A igreja atual não enfrenta apenas o relativismo. Enfrenta, acima de tudo, a superficialidade espiritual. O quê? Superficialidade espiritual. Nós vivemos hoje um cristianismo artificial. Um cristianismo cultural. Amados, hoje o que outrora era motivo de chacota e perseguição, ser crente, quem se lembra? Hoje é moda, hoje é viral, é viralizável, hoje ser crente é instagramável, hoje gera engajamento, uma superficialidade espiritual. E ainda, uma igreja que busca por relevância, uma igreja que depende do conforto para existir. E que conforto nós temos atualmente? E por fim, não menos importante, um outro diagnóstico dramático da igreja, a perda do discernimento bíblico. Um outro diagnóstico. Portanto, o Apocalipse não é apenas uma mensagem sobre o futuro. É um chamado urgente à fidelidade no presente. Eu posso ouvir um amém? O Apocalipse não é apenas uma mensagem escatológica, a doutrina das últimas coisas, uma perspectiva futura no plano da redenção. Não, é também o quê? Um chamado urgente à fidelidade no presente século. Amém? Dito isso, a título de introdução e contexto histórico e cultural, eu gostaria de vos apresentar a tese central. Como nós vamos trabalhar a exposição bíblica nessa noite? Leia comigo. Cristo, vamos juntos? Cristo conhece perfeitamente a sua igreja, confronta seus pecados, preserva seu remanescente e chama o seu povo à perseverança até a consumação. Tese central do sermão. Em cada uma das 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor, Cristo conhece perfeitamente a sua igreja
ele confronta os seus pecados. Esta é a prática de Cristo em cada uma delas. E ele ainda persevera os seus remanescentes. E por fim, ele chama o seu povo à fidelidade. Até quando? A consumação. Amém? Então, veremos a partir de agora, em cada uma das 7 cartas, 7 aplicações pessoais do contexto original de 2000 anos atrás para o contexto atual. Aplicações que emanam do texto e não são frutos da minha imaginação. Amém? Toda pregação expositiva, essencialmente bíblica, a exposição e aplicação emana do texto e não do imaginário humano. Se não, vejamos a primeira aplicação nessa noite. Vamos ler juntos? Éfeso. Vamos juntos? Éfeso. Não permita que a sua ortodoxia esfrie seu amor por Cristo. Então, a primeira igreja que Cristo Jesus visita, qual é? Qual é? Éfeso. Éfeso. Se você for à Turquia, você pode visitar as ruínas dessa igreja. Grécia, Turquia, as principais igrejas da Ásia Menor, até hoje. As ruínas estão lá. Então, em primeiro lugar, o diagnóstico da igreja em Éfeso, qual é? Não permita que a sua ortodoxia esfrie o seu amor por Cristo. O que Cristo Jesus diz à igreja em Éfeso, no capítulo 2, versículo 4 à frente. Vamos juntos? Você abandonou o seu primeiro amor. Que diagnóstico triste de Cristo Jesus à igreja em Éfeso. Éfeso, você abandonou o seu primeiro amor. Éfeso preservava a doutrina. Ela tinha uma boa teologia, uma boa ortodoxia. Éfeso combatia veementemente os falsos mestres. Permanecia firme na verdade. Éfeso não negociava a verdade. Contudo, havia abandonado o fervor, o ardor, a paixão pactual, a devoção que anteriormente marcavam a sua comunhão com Cristo e com o seu povo, a igreja. Éfeso havia absolutamente abandonado o seu primeiro amor. Grandes aplicações para as nossas vidas. É possível, preste atenção, defender a verdade e ainda assim viver espiritualmente frio. Eu não negocio a verdade. Eu tenho uma sã doutrina, uma boa teologia, uma ortodoxia impecável. É possível você defender a verdade genuína do Evangelho e, a semelhança de Éfeso, viver espiritualmente frio, abandonar o seu primeiro amor. Amados, Cristo não busca apenas ortodoxia, mas devoção sincera. Como está a sua vida com Deus? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que, diante da sublime grandeza da glória de Deus, estampada na face de Cristo, Filho, você ficou profundamente consternado, perplexo, atônito? Qual foi a última vez que você se derramou na presença de Deus? Qual foi a última vez que, durante um período de louvor maravilhoso como nós tivemos, cânticos cristocêntricos, você se derramou na presença de Deus? Sem performance, sem encenação, quebrantamento, genuíno, sincero. Mas muitas vezes, o período do louvor não vai passar, quero ouvir a pregação para ir embora. Amados, o louvor não é para o homem, é para Deus. Toda a honra que é dada para o homem é vanglória.
Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é o objeto da nossa adoração e não o nosso coração pecaminoso. Mas eu olho para o retrato da igreja contemporânea e eu falo igreja no geral, nós estamos muitas vezes esfriando. Mornidão espiritual, apatia espiritual. Há pessoas atualizando o feed do Instagram durante o louvor. Há pessoas sentadas. Há pessoas que vibram com o gol do Pousão no estádio. Mas um auditório climatizado e confortável como esse, permanecem apáticos diante do único que é digno de receber nossa adoração. E o nome dele é Cristo Jesus. O que está acontecendo com a igreja? O mesmo que visitou a igreja em Éfeso, ele está aqui nessa noite. E ele continua olhando os corações. Não interessa se você tem uma ortodoxia morta, se contudo você abandonou seu primeiro amor. Quantos se lembram da conversão? Subia ao monte, participava de vigílias, dos retiros, das reuniões de oração, das células, dos discipulados, do culto de ensino, do culto doméstico, do congresso, da campanha. Mas agora são 90 minutos cronometrados na minha agenda semanal. Uma ortodoxia infalível, mas uma espiritualidade morta, apática, indiferente. Éfeso, você, vamos mais uma vez, você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o brilho nos olhos do encontro da regeneração, do encontro que foi o ponto de inflexão na sua vida, o divisor de águas. Todas as coisas mudaram. Você se esqueceu do ponto de partida. Você esfriou na fé. Que diagnóstico triste. Que diagnóstico sombrio. Que diagnóstico perplexo. Agora Cristo Jesus sai de Éfeso e ele vai para a sua segunda igreja, qual seja a igreja de Esmirna. E qual é a aplicação que nós podemos aprender com essa igreja? Vamos juntos? Permaneça fiel, mesmo quando seguir Cristo custar algo. Você está pronto para permanecer fiel, mesmo quando seguir Cristo te custar a reputação? Te custar o engajamento nas redes sociais? E se te custar a própria vida? Porque chegará um tempo em que ser fiel a Cristo exigirá de nós a própria vida. E não vai demorar. Leiam comigo o que Cristo Jesus diz no capítulo 2, versículo 10 para essa igreja. Seja fiel até a morte. Esmirna sofria perseguição. Eu disse o contexto cultural das cartas. Perseguição do grande império. Não somente perseguição, pobreza, intensa hostilidade espiritual. Agora, preste atenção. O Evangelho não promete ausência de sofrimento, mas perseverança sustentada pela graça soberana de Deus. Que Jesus diz à igreja: seja o quê? Fiel até a morte. Sabe o que Jesus está dizendo à igreja em Esmirna? A perseguição não vai acabar. Agora, aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Agora eu pergunto para a igreja contemporânea, a igreja atual, a igreja pós-moderna, a igreja dos meus dias. Você permanece fiel quando seguir a Cristo custa alguma coisa a você?
Você permanece fiel diante de um debate em que você, como cristão, precisa se posicionar? Ano eleitoral, eleições gerais, outubro. Amados, eu não posso me posicionar, isso pode me custar a minha reputação. Amados, eu não posso postar nada nas minhas redes sociais que remeta a Cristo Jesus, à igreja. Por quê? Porque o meu patrão, porque o meu chefe, ele não crê em Cristo Jesus. Você está disposto? Você está disposta? Ou não? A se posicionar por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos vivendo uma época do politicamente correto. Amados, preste atenção. À luz do texto, o chamado do cristão é permanecer fiel, até o ponto de isso custar a nossa própria vida. Até o ponto de custar a própria vida. João permaneceu fiel na ilha de Patmos. Custe o que custar. Agora Cristo Jesus, ele sai de Esmirna e ele vai para uma outra igreja da Ásia Menor, a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo. Vamos ler qual é a aplicação que aprendemos com essa igreja? Não negocie sua santidade para ser aceito pela cultura. Qual que é o diagnóstico de Cristo? A igreja em Pérgamo, capítulo 2, versículo 14 de Apocalipse. Vamos ler? Você tem aí os que sustentam a doutrina, igreja, no meio dos membros do povo de Deus, vocês têm entre vocês alguns que sustentam a doutrina uma doutrina absolutamente pagã, idólatra, promíscua, imoral, depravada. Pérgamo nos ensina essa grande lição, qual seja, Pérgamo começa a flexibilizar convicções espirituais para coexistir com o ambiente pagão ao seu redor. Em outras palavras, para adaptar a cultura, para tornar o Evangelho mais palatável, mais aceito, mais relevante. Vamos adaptar a mensagem. A Bíblia é um livro obsoleto, ela precisa ser atualizada. Já ouviram esse discurso? Os tempos mudaram. Vamos atualizar verdades, convicções, para transitar num ambiente plural do mundo pós-moderno. Esta foi a tentação da igreja de Pérgamo. Amados, aplicações reais para as nossas vidas. A igreja não possui autoridade. A igreja não possui autoridade para negociar as exigências éticas e espirituais da verdade revelada. Nós não temos essa autorização, essa autonomia. Santidade continua sendo a marca indispensável do povo de Deus. Santidade. Amados, essa igreja negociou a santidade para ser aceita pela cultura. Cuidado, Deus continua sendo santo. Pecado continua sendo pecado. Pecado não perde a vigência. Pecado não caduca. Deus é amor, como tem sido ensinado muito. Verdade, mas Ele também é justiça. Ele consegue muito bem articular um amor justo e uma justiça amorosa. Ele é santo e Ele não negocia a sua santidade. Eu posso ouvir um amém? Portanto, terceira aplicação, vamos mais uma vez.
não negocie a sua santidade para ser aceito na... Ah, mas está todo mundo fazendo. Ninguém vai saber. Para eu ser aceito, eu tenho que estar nessa mesa aqui, ó, nessa roda, onde tem álcool, onde de vez em quando tem até cocaína. Ah, mas se eu me posicionar como cristão, eu não vou ser aceito. Ah, eu estou nesse grupo do WhatsApp das amigas da faculdade, ou do colégio, ou da academia, ou da confraria da moto, do Porsche, da Ferrari, e de vez em quando rola um vídeo pornô ali. Ah, mas se eu me posicionar, eu não vou ser aceito. Amados, eu prefiro chegar lá no céu e ser aceito por Deus, do que ser aceito aqui na terra e chegar lá no céu e o Senhor falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Sabe por quê? Não são palavras minhas, de Cristo Jesus. Muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não operamos milagres, não falamos novas línguas, não expelimos demônios. Qual vai ser a resposta de Cristo? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Pergunta que emerge do texto para nós nessa noite: você é conhecido por Cristo Jesus? Ou você prefere ser aceito pela cultura, pela mesa, pela roda, pelo grupo, pelo ambiente? Portanto, mais uma vez, terceira aplicação, vamos juntos? Não negocie a sua santidade para ser aceito pela... Amado, vocês tomaram um cafezão da tarde para vir para o culto? Ou a chuva atrapalhou? Eu vou trazer um Red Bull no próximo culto, espalhar Red Bull aqui, igual o Paulo Vieira faz lá no encontro dele. Amados, vamos mais forte? Não negocie sua santidade para ser aceito. Uau! Parabéns. Amém, amados? Quarta aplicação para as nossas vidas. Jesus agora vai para a igreja em Tiatira. Tiatira. E qual é a aplicação que nós temos? Não confunda amor cristão com tolerância ao pecado. Olha o que Jesus diz à igreja em Tiatira no capítulo 2, versículo 20. Vamos juntos? Você tolera essa mulher, Jezabel. Não a Jezabel, esposa de Acabe, rei de Israel. O espírito que permeia a igreja. Um espírito de imoralidade sexual. Um espírito de relativismo. Amados, preste atenção em mim. Estamos aproximando do final. Tiatira tolerava falsos ensinos e imoralidade dentro da comunidade da fé. Dois problemas, segundo os olhos de Cristo: falsos ensinos e imoralidade, falsa doutrina. Fora da igreja? Não, dentro da igreja. Você conhece a verdade, amados? Preste atenção. Somente conhecendo a verdade você pode identificar uma mentira. Amém? Como você conhece uma cédula de R$100 falsa? Como? Conhecendo a verdadeira. É ou não é? Por quê? Cada dia tem uma cédula nova no mercado. Mais tecnologia, mais precisão. E como não ser enganado? Conhecendo a verdadeira. Como conhecer uma falsa doutrina? Conhecendo a sã doutrina, a verdadeira doutrina. A pergunta que emerge do texto para nós: você conhece a palavra de Deus? Posso ouvir um amém ou não?
Amém? Quantos estão lendo a Bíblia toda conosco pelo 7º ano consecutivo? Levanta a mão. Ninguém? Fique em pé, por gentileza. Quem está lá no grupo lendo comigo a Bíblia toda? 2, 4, 5, 6, 7. Umas 15 pessoas. Pode sentar. Amados, era para estar a igreja toda nesse grupo. Posso ouvir um amém? Era para estar a igreja toda. Um diagnóstico. Procure o livro de Judas agora na Bíblia. Agora, abra a Bíblia. Agora, livro de Judas. Quem encontrou? Não tem? Disseram que não existe. Existe ou não existe? Cadê? Ninguém encontrou. Amados, existe. É o penúltimo livro da Bíblia. Bem-vindo, Judas. Prazer. Diga prazer aí para Judas. Você nunca viu Judas aí? É o penúltimo. Ah, mas Judas não traiu Jesus. E tem um livro. Amém, amados? É outro Judas. É o Judas, irmão de Cristo. Ah, mas Cristo teve irmão? Sim. O Judas, autor da carta de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, uma carta apologética. O que está acontecendo? Está acontecendo no meio do povo de Deus, da igreja. Amados, nós só conheceremos as falsas doutrinas quando manejarmos bem a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Portanto, aprendemos em quarto lugar, vamos mais uma vez, não confunda amor cristão com tolerância ao pecado. Conheça bem a palavra de Deus e fuja da imoralidade, o espírito de Jezabel que permeia a igreja. Quinta igreja, Cristo Jesus sai de Tiatira e vai para qual igreja? Sardes. E qual é a aplicação que nós aprendemos com a quinta igreja, Sardes? Vamos juntos? Não viva apenas de aparência espiritual. Olha o diagnóstico de Cristo à igreja de Sardes. Capítulo 3, versículo 1. Vamos juntos? Você tem nome de que vive, mas está... Imagina Cristo visitando a Sal da Terra Horto hoje à noite, e pede a palavra, o microfone, sobe aqui, e pronuncia as seguintes palavras: você tem fama de que vive, mas está morto. A igreja, quando recebe a ilustre visita do dono da igreja, o cabeça, Cristo Jesus, esperava encontrar um elogio. Qual foi o diagnóstico de Cristo àquela igreja? Vocês têm fama lá fora de serem relevantes, de terem vitalidade, de terem força, mas vocês estão mortos. Há cheiro de morte dentro dessa igreja. Eu me retiro daqui. Amados, Sardes possuía reputação espiritual diante das pessoas, mas morte espiritual diante de Deus. Era uma igreja famosa na terra, mas desconhecida no céu. Quantas igrejas hoje são famosas na terra, mas desconhecidas no céu? Cristo denuncia uma espiritualidade sustentada por reputação, mas desprovida de vitalidade verdadeira. Cristo Jesus não está preocupado com relevância, com reputação, mas com fidelidade. Cristo vê além da aparência religiosa. E como o nosso coração, ele é seduzido pela aparência, não é? É só o meu? Ou o seu também? O de Samuel também. O Senhor diz a Samuel, ao profeta: eu rejeitei Saul, rei,
vai à casa de Jessé. Eu lhe mostrarei o sucessor de Saul, o novo rei da nação de Israel. Samuel chega na casa de Jessé. Jessé coloca diante de Samuel os seus melhores filhos, valentes, fortes, preparados para a guerra. Lá no coração de Samuel ele diz: certamente é um desses. Imediatamente ele é repreendido por Deus. Samuel, eu não sou como vocês. Vocês veem a aparência, eu vejo o coração. Não é nenhum desses. Isso causa perplexidade no coração do profeta Samuel. E ele diz a Jessé: não é nenhum desses. Porventura não há mais nenhum filho? E Jessé então se lembra: há o mais novo. Mas ele está no campo, cuidando do rebanho. Ele não tem perfil para assumir o trono. Qual foi a resposta de Samuel? Mande buscá-lo imediatamente, senão eu não me assentarei à mesa. Chega Davi, fedendo ovelha, sujo de capim. Quando ele entra na sala de Jessé, o Espírito de Deus confirma no coração de Samuel: este é o novo rei da nação de Israel, porque eu olho o coração e não a aparência. Eu não chamo os capacitados, eu capacito os escolhidos. Pode aplaudir o Senhor. Sardes, atividade espiritual não substitui comunhão real com Deus. E que ativismo espiritual nos nossos dias? É culto, é reunião, é pequeno grupo, é discipulado, é culto de casais, é culto de adolescentes, é culto de jovens, é culto de homens, é culto de mulheres. Ufa! Amados, ativismo espiritual não substitui comunhão com Deus. Sabe quando começa o nosso culto? Na segunda-feira. É você com Deus. É no seu secreto. Como está o seu secreto com Deus? Como está a sua vida devocional? Você tem orado com seus filhos? Uma boa oportunidade de você orar com seus filhos é no caminho da escola. Quando eu levo minhas filhas aqui no CAIC, Árvore Grande, às 13 horas, eu faço uma oração com elas no carro. Pai Nosso, uma oração espontânea. O coração delas vão sendo discipulado. A Ana, minha esposa, pela manhã, devocional diário com elas. E o coração delas vão sendo discipulado. E à noite é culto quase todos os dias. Minha esposa. Amados, preste atenção. Ativismo espiritual não substitui comunhão com Deus. Você pode pregar muito bem. Você pode tocar muito bem. Você pode cantar muito bem. Você pode servir na sua área com excelência. Mas isso não substitui vida devocional. O que nós fazemos aqui no domingo é reflexo de 7 dias diante da presença de Deus. Eu posso ouvir um amém? Jesus sai de Sardes e vai para Filadélfia. E qual é o diagnóstico dessa igreja? Permaneça fiel, mesmo quando você se sentir
algo chama atenção nos olhos do dono da igreja, Cristo Jesus. Você tem pouca força. Entretanto, você guardou a minha palavra. Deus não se impressiona com os nossos números. Deus não se impressiona com a nossa estrutura. Deus não se impressiona com a nossa visibilidade. Deus não se impressiona com a nossa relevância. Deus se impressiona com a nossa fidelidade. E mais nada. Ele sai da sexta igreja, Filadélfia, e ele vai para a sua última igreja, Laodiceia. E qual é o diagnóstico deplorável de Laodiceia? Vamos juntos? Não permita que o conforto produza mornidão espiritual. Vamos mais uma vez? Não permita que o conforto. Pensa numa igreja rica. Pensa numa igreja opulenta, relevante. Sabe o que disse essa igreja para o dono da igreja, Cristo Jesus? Capítulo 3, versículo 17, leia comigo. Não preciso. A igreja disse para o dono da igreja: nós não precisamos de absolutamente mais nada. Nós temos tudo o que precisamos. Nós temos um bom hall de membros. Nós temos uma boa estrutura. Nós temos uma grande visibilidade. Nós somos uma igreja relevante. Nós temos muito dinheiro. E sabe o que Cristo Jesus diz à igreja? Vocês são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que vocês têm é dinheiro. Vocês estão, nas palavras de Cristo, vocês são pobres, cegos e nus. Mas olha a nossa conta bancária. Olha os carros parados na porta da igreja. Olha para onde os nossos membros tiram férias. Olhe para onde os nossos filhos estudam. Eu recomendo que de mim você compre colírio, para que você tenha essa miopia espiritual reduzida e você possa enxergar que eu não estou preocupado com dinheiro. Eu sou o dono do ouro e da prata. Mas ele diz a essa igreja: eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Laodiceia confundia prosperidade material com saúde espiritual. Não é isso que é ensinado lá fora? Sinônimo de saúde espiritual é prosperidade material. Jesus confronta essa lógica. Nem toda prosperidade material revela no crivo do Senhor da igreja saúde espiritual. A autossuficiência econômica da igreja em Laodiceia produziu o quê? Cegueira. Cegueira espiritual no povo. Por quê? O conforto pode produzir no meu e no seu coração independência espiritual e afastamento de Deus. Há algum problema na riqueza? Absolutamente não. A palavra de Deus diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Qual é o problema da igreja atual? É o amor ao dinheiro.
é servir ao dinheiro e não ser servido por ele. É colocar ao dinheiro a sua fonte última de confiança. E curioso ver como Cristo Jesus atribui ao dinheiro o dom o grau de divinidade. O que Jesus diz? É impossível você servir a dois senhores. Ou você serve a Cristo Jesus, ou você serve a Mamon, ao dinheiro. Coloque esse pé no seu lugar. Eu preparei uma declaração de compromisso. Apague as luzes do auditório, por gentileza. Eu gostaria que você fizesse a leitura dessa declaração de forma cuidadosa, porque esta declaração traz consigo a síntese teológica das 7 cartas de Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos todos juntos? As cartas não foram escritas apenas para serem admiradas, mas para produzir arrependimento, perseverança e fidelidade. Nossa esperança não está na aceitação cultural, na aparência religiosa, no conforto ou na força humana. Nossa esperança está em Cristo, o Senhor da igreja, que continua corrigindo, preservando e sustentando o seu povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pode aplaudir o Senhor nessa noite. Feche os seus olhos e curve suas frontes. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Agora nós pedimos que o Teu Espírito Santo aplique cada uma dessas verdades em nossos corações. Há irmãos que se identificaram aqui nessa noite profundamente com o estado espiritual dessas igrejas, e nós pedimos essa noite: tenha misericórdia, Senhor. Reaviva o primeiro amor, reacende a chama como Éfeso, Senhor. Que eles perseverem fiéis em meio às tentações e perseguições. Que eles, ó Pai, desapeguem do número, da visibilidade, da relevância, e se aproximem cada vez da Tua palavra, a fidelidade à sã doutrina, às sagradas escrituras. Que não haja lugar, tolerância no nosso coração para o pecado. Que sejamos santos como Tu és santo, ó Pai. Tira do nosso meio o espírito de Baal, de Jezabel e de todos os espíritos pagãos desse mundo corrompido pelo pecado. E por fim, Senhor, nós oramos para que o Senhor não permita que esse conforto espiritual de Laodiceia, essa visibilidade, essa relevância, essa prosperidade material, traga para o nosso coração autossuficiência e abandonemos a suficiência de Cristo Jesus. Portanto, corrija o nosso coração, corrija a rota da Tua igreja contemporânea, e que nós venhamos ser encontrados no último dia fiéis e arrependidos, porque as 7 cartas do Apocalipse são um chamado ao arrependimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado.